Então chegamos, né, o último vídeo aí do ano de 2022 e eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente, não muito técnico, mas que é fundamental para a gente ter um ano aí alinhado com os nossos objetivos. Então eu vou falar nesse vídeo a respeito de como você criar as suas metas, o que você precisa talvez colocar no papel, pensar para conseguir elaborar as suas metas de maneira mais fácil, mais simples, tá? Então eu até te pergunto como é que foi esse ano de 2022. Você conseguiu alinhar com seus objetivos? Você chegou a fazer algum planejamento? Conta aqui pra mim nos comentários como é que foi esse ano pra você. Foi um ano aí desafiador, devido a gente estar saindo de uma pandemia e tá voltando com muita coisa no presencial. Então, para quem empreende foi um desafio, para quem trabalha dentro de empresas foi um desafio, para quem estuda foi outro desafio. E então foi um ano assim muito bom, eu consigo ver com bons olhos esse ano de 2022. Então eu gosto nessa época do ano aí, dezembro, na primeira semana de janeiro no máximo, fazer um balanço do ano e, enfim, fazer as minhas metas pro próximo. Sou Karine, engenheira civil, e criei este canal para trazer conteúdo de engenharia civil, mas principalmente de engenharia diagnóstica. Então no vídeo de hoje, vem comigo que eu vou falar sobre criar suas metas para 2023. No comecinho deste ano de 2022, eu trouxe um vídeo falando sobre como você criar as suas metas. Inclusive, eu mostrei uma ferramenta que eu gosto muito e que eu uso até hoje, que é o Notion. Então, né, se você não viu, dá uma olhadinha lá, porque eu acredito que vai te ajudar muito a criar as metas para esse ano de 2023. Eu não vou entrar em questão de aplicativos, eu vou entrar mais na questão, assim, do que pensar, do que colocar no papel para você conseguir elaborar essas metas. A minha primeira dica que eu deixo aqui para você, que tá querendo fazer essas metas para 2023, é se conheça. Às vezes o que é bom para alguém não é bom para você. Então se conheça, veja o que para você vale a pena, qual que é o seu objetivo principal. Enfim, você quer ficar mais perto da família, você quer conhecer lugares novos, você quer trocar de emprego. Veja o que é pra você algo que vai te trazer satisfação, que vai te trazer alegria, que vai te trazer saúde mental. Então pensa consigo assim, o que pra você é importante. Porque, de fato, gente, muda muito. Às vezes a gente vem de uma criação que coloca na nossa cabeça que determinada coisa é importante, né? Por exemplo, ter uma casa é muito importante. Mas você quer viajar o mundo, quer conhecer várias culturas, vários países. Então, para você ter uma casa, não vai fazer muita diferença, sabe? Mesmo porque você vai ficar preso a ela, né? Você vai ter que cuidar, enfim, você não vai conseguir viajar por muitos dias. Então, realmente, você precisa conseguir, assim, colocar no papel o que pra você é importante. E tem alguns planners bem legais, tem até algumas coisas na internet com umas perguntas, assim, que você pode ir respondendo e que isso eu acho que vai clarear na tua cabeça. Então, umas perguntas, assim, que às vezes parecem bobas e óbvias, mas que faz toda a diferença. Por exemplo, o que te faz feliz? O que para você são conquistas? O que é essencial para você? E diversas outras perguntas que você pode ir respondendo, né, no papel, e assim vai ficar mais fácil você visualizar o que vai te fazer feliz nesse próximo ano de 2023. E isso em todas as áreas, tá, gente? Na profissional, na espiritual, na mental, em relacionamentos, tanto familiar, né, como amorosos. Então vai respondendo essas perguntinhas que parecem bobas, mas que de fato vão conseguir alinhar melhor. Segunda dica que eu dou aqui é preste atenção no seu corpo. Porque o corpo ele dá sinais. Então, por exemplo, nesse ano que passou, você esteve bem? Ou você teve algum problema? Dores de cabeça com frequência? Você teve dores nas costas? Você teve alguma coisa que, enfim, você nem percebeu porque estava tão na correria que não dava nem tempo? Ou, de fato, foram coisas que foram te incomodando, mas você não tinha como ir atrás, não tinha como buscar? Porque diversas dores, diversos sintomas que a gente tem são de exaustão, de falta de sono, de realmente cansaço, estresse. Então a gente precisa estar atento a isso. E porque conforme o tempo isso vai acumulando e às vezes a gente chega num limite que fica muito difícil a gente voltar atrás, né? Realmente pra gente se recuperar, vai ter que, enfim, procurar um médico, vai ter que tomar alguma medicação. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Por exemplo, eu falei que o meu ano de 2022 ele foi excelente e de fato foi incrível, mas eu cheguei no meu limite várias vezes, né? E graças a Deus eu não passei dele, mas eu cheguei assim no meu limite que se eu, enfim, colocasse mais uma gota no copo ia dar ruim, sabe? Então foi uma coisa que até no meu balanço do ano eu percebi que algumas coisas eu não posso mais fazer para eu querer viver com saúde até os 50, até depois dos 50 anos, né? Então, realmente, a gente precisa estar atento, prestar atenção na gente, na nossa saúde,
porque sem saúde fica muito difícil correr atrás dos outros objetivos. Cuidado, preste atenção no seu corpo, poxa, às vezes ter uma alimentação melhor, se esforçar para fazer alguma atividade física que você goste, ou enfim, tomar menos bebida alcoólica, algumas coisas assim que parece bobo, por exemplo, uma coisa bem boba que eu coloquei na minha rotina. Eu já faço atividade física, musculação algumas vezes na semana, mas eu não fazia nada de aeróbico. E eu tava percebendo que aquilo tava, né, me deixando, por exemplo, fraca quando eu ia fazer alguma vistoria. Eu precisava mudar isso, eu precisava ter mais pique, né? Não cansar em subir um hall de escada. Então eu coloquei 2 vezes na semana eu fazer um aeróbico. E um aeróbico simples, gente, fazer uma caminhada, né, dar uma corridinha, nada assim, correr 10 quilômetros. Não, fazer uma coisa simples. Gente, que diferença já deu no meu corpo eu fazer essas 2 vezes de aeróbico na semana. E como eu tinha colocado lá no meu planejamento, toda vez que, tipo assim, eu tô cansada, não quero fazer caminhada hoje, eu pensava, não, mas tá lá no meu planejamento e eu quero, no final do ano, colocar que eu fiz, né, que eu conquistei, que eu me esforcei pra isso. Então eu botava uma roupa e ia caminhar. E depois, assim, como isso era satisfatório, como eu me sentia melhor, né, com isso. Então, realmente, como vale a pena colocar no papel, ou, né, no meu caso, eu coloco dentro do Notion, no aplicativo, que eu ia fazer a dita do aeróbico 2 vezes na semana, e isso me dava ali uma disciplina pra seguir, porque eu não queria chegar no final do ano e ver que eu não cumpri. Então, realmente é bem importante a gente ter isso em mente. Terceira dica: pense no seu futuro, né? Materialize ele na sua cabeça, porque assim vai ser mais fácil você caminhar em direção a ele. Pois o que é importante você saber é que um planejamento anual não se baseia em metas que você vai conquistar naquele ano, mas sim, às vezes, pequenas metas, né? Você vai diluir uma meta enorme, gigante, em pequenas metas anuais. Então, por exemplo, você quer comprar uma casa daqui a 5 anos. O que você precisa fazer em cada ano, né? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, para conquistar essa casa. Então, diluindo as metas, elas ficam mais fáceis de serem conquistadas. E assim, também diminui a nossa frustração. Porque a gente tá numa época muito imediatista, a gente quer conquistar tudo para ontem. E não é assim. Tem objetivos realmente grandes que a gente precisa ir fazendo um pouquinho a cada ano para chegar naquele objetivo. E às vezes, se você tiver dificuldade em pensar em materializar no que você quer, o que eu fiz foi montar um Word onde eu coloquei imagens do que eu queria, como que, por exemplo, eu me imaginava na profissão, né, coisas que eu queria conquistar, como que eu queria a minha casa, como que eu queria o meu carro, como que eu me imaginava, enfim, fazendo alguma viagem, coisas assim realmente que eu fui colocando no papel e fui materializando esses objetivos maiores e que exigem um preparo, né, uma organização maior durante os anos. Antes de eu te passar aí a 4ª dica, lembro você que eu posto vídeos aqui neste canal todas as quartas-feiras às 11h45. E se você não tá recebendo notificações é porque você ainda não é inscrito nesse canal. Para se inscrever é muito simples, basta você clicar no botão que tá escrito inscreva-se aqui embaixo. 4ª dica: faça as suas metas anuais para fazer um balanço no final do ano. Porque isso faz toda a diferença. A gente consegue ver se a gente tá caminhando para o nosso objetivo ou não. Ou se também coisas que a gente colocou lá, que eram importantes no ano passado, e a gente percebeu que nem eram tão importantes assim, que não nos trouxe aquela satisfação que a gente imaginava sentir. Como, por exemplo, né, eu falei que tem coisas que eu ouvi, que eu coloquei como meta, né, e eu não consegui cumprir, ou que me levaram à exaustão, que não me fizeram bem, coisas que eu preciso mudar. Por exemplo, né, eu coloquei uma meta bem simples, e que eu não consegui cumprir, que eu fiquei bem frustrada, mas que eu vi que realmente não foi uma forma legal que eu coloquei na minha rotina, que foi uma meta de ler livros. Todo mundo fala, né, tem que ler livros pela manhã, né, tem até aquele milagre da manhã, inclusive é muito bom, gente, a partir desse livro, que é acordar cedo, né, eu acordo todo dia 5h15 da manhã, e eu coloquei a minha atividade física nesse horário. Então eu acordo 5h15 e eu saio ali umas 10 para as 6 para fazer a minha atividade física. E eu vi que pra mim deu muito certo. Pois quando eu fazia ela no fim do dia, acontecia muito de eu acabar faltando, porque no meio do dia surgia uma reunião que eu precisava ir, durante o dia surgia um compromisso profissional, alguma palestra, alguma coisa que eu precisava estar no período da noite, e que daí, poxa, eu não tinha feito nenhuma atividade física, eu acabava burlando a academia para estar presente nesse compromisso profissional.
Então eu percebi que pra mim fez mais sentido e evitou essas desculpas, né? Essas coisas assim de não acabar conseguindo fazer atividade no dia devido aos compromissos que vai surgindo no decorrer do dia. Para pra quem empreende, para quem tem uma vida assim, sem esses horários de CLT, é mais complicado, porque vai surgindo coisas durante o dia. Às vezes é um cliente que só consegue te receber no final do dia, às vezes é um orçamento que quer que você passe lá para dar uma olhada e você, né, só consegue depois das 6 e acaba ali burlando a atividade física. Então, para mim, fez sentido eu fazer academia no período da manhã, e isso foi a partir do livro O Milagre da Manhã, que dizia lá que era que ele fazia uma atividade física, lia não sei o que, né, tomava lá uma bebida. Então, pra mim, fez sentido, tá? Eu fazer dessa forma. E foi a partir desse livro. Mas eu acabei colocando uma pressão que eu tinha que ler 5 páginas de livro técnico e 5 páginas de livro que ia me agregar, né, enfim, eu como pessoa. E eu não consegui, porque eu coloquei num horário que eu vi que não funciona pra mim. Eu coloquei que eu ia ler antes de dormir. Então eu tentei, né? Eu tentei várias vezes, só que eu de fato apagava com o livro, assim, eu lia, sei lá, nenhuma página eu lia e eu já tava deletada, porque no final do dia, ali naquelas horas antes de dormir, eu já tava muito cansada, eu tava no meu limite. Então, poxa, fazer algo que eu precisava pensar, né? Que eu precisava ficar ali numa atividade monótona, numa atividade que me traz sono. Então, já vi que não deu certo. Então, eu mudei para esse ano de 2023. Então, realmente é bem legal você ter esse planejamento e sentar e fazer esse balanço. Porque também tem vezes que a gente acaba esquecendo que a gente colocou determinada meta e a gente, quando vai fazer esse balanço, a gente, nossa, eu coloquei essa meta e seria legal se eu tivesse cumprido, eu gostaria de ter feito. Então, é bem bacana realmente a gente ter e fazer esse balanço para nos ajudar, nos impulsionar e nos colocar no melhor caminho possível para os nossos objetivos principais. Por fim, quinta e último passo é escreva suas metas. Realmente faz diferença a gente colocá-las no papel, a gente conseguir, assim, visualizar elas toda vez que a gente tá se sentindo um pouco perdido, um pouco desmotivado, fazer ali um balanço básico a cada semestre, a cada trimestre, para realmente ver, tô caminhando? Não tô caminhando. Fiz alguma coisa em direção a esse propósito, a esse objetivo? Não fiz. Então é bacana a gente ter essas metas no papel. Eu gosto de fracionar bem as minhas metas, né? Eu não gosto de fazer um textão numa meta. Eu gosto de fracioná-las bem. Por exemplo, tem a meta aí de você comprar a sua casa. Quanto que você precisa juntar por mês? Quanto que você precisa economizar ao mês? E para ir colocando, sei lá, numa corretora, para você ir juntando essa grana e poder comprar a sua casa aí no final de 5, 10 anos. Então, você coloca lá, vou juntar por mês X reais. E você verifica lá, juntei? Não consegui. Então, no próximo ano eu vou ter que fracionar um pouco mais, porque eu não consigo, diante do meu salário, diante do que eu recebo mês, me comprometer a esse valor. Ou preciso fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro, né? Nada ilícito, por favor, faça um negócio aí legal, né? E talvez fazer alguma renda extra vendendo alguma coisa, fazer alguma renda extra trabalhando de freelance. Então, enfim, daí você vai ter que parar a pensar como que eu vou fazer para alcançar esse meu objetivo. E uma coisa que é bem importante, gente, se você já tem um parceiro, enfim, uma parceira, se você já tem um noivo, se você já é casado, apresente as tuas metas anuais. Ou às vezes escrevam juntos, porque faz toda a diferença você ter a parceria, você ter o apoio do seu cônjuge, sabe? Se a gente tá com alguém, se a gente ama alguém, se a gente quer construir uma vida com aquela pessoa, as nossas metas, elas precisam conversar, elas precisam convergir. Ou também, o parceiro, ele precisa saber da tua meta para ele te apoiar. Porque às vezes, por exemplo, quero uma meta de emagrecer. E daí, você tá só comendo besteira, você não tá fazendo atividade física, o seu parceiro, ele vai, vamos lá, cadê? Tu não queria emagrecer tantos quilos esse ano? Vamos lá. Não vamos comer, não vamos fazer essa fritura, vamos comprar uma comida mais saudável, vamos fazer um peixe grelhado. Então, assim, um acaba motivando o outro, sabe? É muito legal. E isso mostra que você, de fato, quer a pessoa na sua vida. Hoje em dia, assim, eu ouço algumas pessoas falarem, né, de casamentos e como as pessoas acabam individualizando. Não, porque nem sei o que meu marido quer, nem sei qual que é a meta dele. E, gente, né, vocês estão num relacionamento, vocês precisam caminhar juntos. Porque se o teu parceiro
consegue conquistar algo que estava nas metas dele, com o seu apoio, com a sua ajuda, você vai ficar muito feliz. Tipo, é uma conquista pros dois. Até eu ouvi uns vídeos bem recentes a respeito ali do Messi, né? Quando ele ganhou ali, a Argentina ganhou a Copa do Mundo, a mulher dele tava do lado, tirou foto com a taça e, tipo, ela tava muito feliz pela conquista do marido. E é isso, gente. Quando a gente tá com alguém, quando a gente vive com alguém, a gente, né, vibra junto, a gente torce junto, a gente ajuda a pessoa a conquistar também. Então é muito importante que você ou escreva as metas junto com essa pessoa, ou você apresente as suas metas. Você ainda mora com seus pais, às vezes apresentar suas metas para os seus pais, sabe? Para eles te ajudarem, tornarem o fardo mais leve. Então isso é bem bacana. Eu colocando aí 2 dicas dentro de uma, né? Mas a 5ª dica é essa: escreva suas metas, coloque elas num aplicativo, coloque elas num papel, porque a gente precisa ver para conseguir conquistá-las, né? Alcançá-las, e isso vai fazer toda a diferença. É isso que eu queria deixar para você. Espero que isso te inspire a de fato se planejar, a fazer suas metas aí para 2023, e daí no final do próximo ano você me conta como é que foi, se você fez, se isso de fato ajudou você a caminhar na direção dos teus objetivos, se isso foi legal, se foi bacana pra você. Muito obrigada por cada um que me acompanhou aqui durante esse ano de 2022. Foram vídeos aí semanais, eu só faltei em uma semana que eu tive dengue. Gente, dengue assim acabou comigo. Mas eu agradeço muito a cada inscrito que tá aqui. Eu jamais imaginei que eu fosse passar dos 1000 inscritos, né? É um nicho tão restrito, engenharia civil, com ênfase em engenharia diagnóstica. Então, pra mim, realmente foi muito gratificante e muito significativo cada inscrito. E vamos aí à luta para conseguir cada vez mais levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tanto para quem é da área, como para quem, enfim, tá recebendo um imóvel, quer saber, né, informações básicas de como agir, de como atuar. Então, é muito bacana cada um que tá aqui. Eu desejo do fundo do meu coração um ano de 2023 excelente, com muito sucesso, realmente muito próspero, com muita saúde. Gente, cuidem da saúde de vocês, porque sem saúde a gente não consegue correr atrás de nada. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou, se valeu a pena, deixa aqui a sua curtida, se o YouTube entende que esse conteúdo vale a pena, e compartilha com mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo ano.